e também para o pessoal que está no YouTube. Vamos lá. Eu vou falar sobre como a gente, você aí que está insatisfeita profissionalmente, quer dar novos rumos para a sua carreira, o que você pode fazer para não perder mais tempo parando com muita frequência, né, isso acontece, a gente quer validação, a gente quer aprovação dos outros, ou seja, a gente quer olhar muito para fora, e isso acontece demais, tá? Isso eu falo aqui, mulheres, porque é meu público, mas, na verdade, isso acontece com todo ser humano, né, minha gente? Então, o que eu quero falar aqui para vocês hoje é um pouquinho, se a gente pegar a nossa jornada profissional, né, efetivamente, desde quando a gente entra, um pouco antes, né, antes de entrar efetivamente no mercado de trabalho, quando a gente está lá para prestar vestibular, acontece demais o seguinte, mas o que você vai prestar? Mas o que você vai fazer? E aí muito vem dessa coisa, uma pressão familiar, uma pressão do sistema, então, puxa, por que você não faz isso? Vai fazer, o que você vai fazer? Aí você responde, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, aí tudo bem, aí é muito legal, né? Agora, experimenta falar, isso eu tô dizendo para uma geração, assim, de mulheres, pelo menos aí com quase perto dos 30 anos, que já estão com mais, né, mais de 30 anos, que passaram muito por isso, né? Então, há muitos anos atrás, existia essa pressão muito forte, principalmente pelo sistema mais, vamos falar assim, pelo pano de fundo mais tradicional. Então, quando se perguntavam para a gente, o que você vai fazer? E se você respondesse engenharia, medicina, odonto, ok. Agora, se você falasse, eu vou fazer turismo, eu vou fazer comunicação social, vou fazer artes plásticas, isso era muito visto como, por serem profissões não tradicionais, vamos falar assim, será mesmo? Mas isso não paga bem, eu acho que você não vai ter grandes oportunidades, não tem muita gente fazendo isso. E aí, se a gente continuar nessa linha, né, nessa trajetória que eu estou tentando traçar aqui para a gente resgatar tudo isso, quando a gente vai entrar efetivamente num estágio, né, ali logo depois, para exercitar aquilo que a gente está aprendendo numa faculdade. Puxa, mas o que minhas amigas estão fazendo? O que os meus pais, o que os meus familiares? E aí a gente, parece que a gente se sente fora, né, o FOMO, que tanto se fala, né, que é o Fear of Missing Out, parece que a gente está fora e a gente se sente um peixe fora d'água. Então como é que eu não vou como é que eu não vou estagiar nessa área, senão eu não vou me dar bem? Eu vou colocar aqui o meu exemplo, né, dentro da minha história. Eu fiz administração de empresas, e muito pelo fato de não saber mesmo o que eu queria para minha vida. Eu tinha quase 17 anos quando eu tive que fazer a opção, e eu me lembro dessas dúvidas, dessas questões, e fui atrás, fui saber, mas nada ainda eu me identificava, eu não conseguia achar respostas, mas muito eu tinha a seguinte questão assim, eu vou fazer medicina, né, porque eu venho de família de médicos. Não é mais a medicina, acho que não quero estar em hospital. E aí, enfim, fui parar na administração, porque pensei em fazer turismo também, porque sempre gostei muito de viajar, tenho uma paixão muito forte por viagens, mas aí eu falei, puxa, acho que é administração, que eu tenho essa linha mais da área de humanas, e o que aconteceu? Eu acabei optando pela administração por estar perdida, mas também muito porque me falava, faz administração porque vai ser mais fácil para você arrumar um estágio, para você arrumar um trabalho. E aí a gente vai seguindo. E aí, quando a gente passamos já por uma certa experiência profissional, a gente já tem aquele, vamos falar assim, aquele calo, né? E chega um momento onde a gente eventualmente queira mudar ali,
queira traçar uma nova direção para aquilo tudo que a gente está fazendo, optando por algo, por um trabalho que nos motive mais, onde a gente possa exercer efetivamente nossos talentos, onde a gente não se sinta limitada, onde a gente perceba que a gente até agregue mais, que a gente tem um alto valor aí para mostrar para as pessoas, mas que muitas vezes nesse lugar ainda não está daquele jeito que a gente quer e a gente se sente limitada mesmo, né? E também desapercebida, vamos falar assim. Então, quando se está num estágio onde a gente quer realmente mudar, né, fazer essa transição, procurar novos ares, aí muitas vezes você, como é que você vai mudar agora? Você não está mais na idade de mudar, você já passou dos 30 anos, está ali nos 30 anos, e aí você óbvio, você escuta tudo aquilo, né, porque afinal de contas, está todo mundo seguindo aquela mesma direção, e isso gera muita incerteza, muita dúvida, muita falta de confiança, né? Então, o que na verdade os outros acabam pensando assim, puxa, mas tá louca, para de sonhar, isso é coisa para, eu tô vendo minha colinha aqui, isso é coisa para quem, sabe, para quem não tem que fazer, que tá querendo achar pelo em ovo, tá querendo sonhar. Gente, por que isso acontece demais, né? Eu dei um pouquinho aqui, eu trouxe alguns paralelos, alguns exemplos dentro dessa nossa trajetória linear, né, profissional, para dizer que praticamente assim, com muita frequência, a gente dá muito ouvidos e atenção para esse fora. Por quê? Porque a gente está querendo, então, o que a gente está querendo, o que a gente acaba fazendo com isso? A gente acaba entrando numa perspectiva do outro, não na nossa própria perspectiva, não naquilo que efetivamente a gente acredita que é importante para a gente. O que realmente faz sentido para mim? Então, a gente parar de dar essa atenção demasiada para o outro. Puxa, senão eu vou viver a vida do outro, eu vou viver no lugar do outro, cada um tem um nome aqui, né? Então, para que a gente passa por muitos momentos da nossa vida dessa maneira, com esse comportamento. Agora, assim, não significa que isso, vamos falar assim, que a gente precisa parar de escutar essas pessoas, parar de escutar conselhos que eventualmente, claro, as pessoas também se preocupam, né? Quando a gente fala familiar, amigos, algum colega, existe uma preocupação e a gente tem que parar sim e não se alienar, né? Ter essa empatia, ter essa escuta para também absorver e falar, puxa, o que realmente faz sentido, né? Eu acho que esse é um grande comportamento mesmo que a gente precisa começar a ter, né? De ter essa escuta dentro dessa empatia, obviamente entendendo o que o outro está tentando te aconselhar, o que está acontecendo com o mercado, mas de modo que também as coisas estejam em linha com os nossos valores, com aquilo que a gente com aquilo que também a gente quer para a nossa vida, tá certo? Então, a lógica, ela, de certa maneira, ela não faz nenhum sentido. Então, a gente primeiro olha para fora, a gente procura essa perspectiva do outro, a gente procura essa demanda externa, né? O que as pessoas estão fazendo para se dar bem, essas áreas que pagam melhor, é assim que você tem que ser, assim você vai ser bem sucedida. E não é bem assim. A gente precisa o quê? Passar a entender quem que é a gente em primeiro lugar. Essa é a lógica. A lógica é inversa, né? Então, quem que é você aí? O que você tem de talento? O que você tem de habilidades? O que você traz na sua história profissional que realmente pode fazer você mudar vamos falar assim, dar novos rumos, onde você vai colocar no mercado esse seu melhor, né? E não só isso, mas colocando também vamos falar assim, em jogo, os seus valores.
E assim, essa questão dos valores, gente, é algo extremamente importante, porque valor, eu falo que é algo assim, é como se fosse um termômetro, né? É um termômetro onde a gente tem a noção se está indo bem ou não, né? Então, eu, por exemplo, na minha história, no mundo corporativo, que eu fiquei por 10 anos, chegou num determinado momento que eu não aguentava mais, né? Então, assim, as pessoas, porque muitas coisas não batiam com os meus valores, o lugar, assim, eu adorava, né, era uma super empresa, mas, assim, a proposta que eu enxergava para mim, para frente, não fazia nenhum sentido, né, eu sabia que eu tinha que eu queria estar num outro lugar e aquilo propriamente não iria me entregar. Então, eu senti que não estava batendo mais, né, o tipo as pessoas, o próprio escopo da minha atuação, né, dentro também daquela organização. Então, o valor, os nossos valores, é super importante a gente entender o que é importante para a gente. Então, a gente sente. É por isso que a gente tem aquela sensação, sabe? Puxa, acho que aqui não está dando certo. Nossa, ou mesmo... Isso aqui é um exemplo muito simples. Assim, às vezes já aconteceu isso com um cliente de pessoas que eu conheço, recebe proposta para morar num outro lugar, né, assim, vamos falar, um lugar frio, e a pessoa adora essa coisa do clima quente, o aconchego, e também tá próximo da família, tem essa questão familiar muito forte, e aí vai para um lugar fora, né, imagina distante, fora do Brasil, e com aquele clima mais frio, e você ainda não conhece ninguém, está distante da sua família, num certo momento pode causar, sim, um grande ruído. Não que você não vá fazer acontecer, que você não vai ali e vai conseguir desempenhar o seu trabalho. Não é isso. Mas vai dar um ruído. Então, é o meu caso que eu estava explicando agora há pouco. Chegou num determinado momento, eu fiquei nesse lugar por 10 anos, sou extremamente grata, mas foi me causando ruído de várias formas, mas eu não fazia nem ideia do que se tratava, né? Então, essa lógica, gente, é muito importante, antes de tudo, a gente parar e entender o que é importante, o que faz sentido para a nossa vida, né? E aí eu trouxe aqui, é claro, tem a minha história, que eu vou falar mais um pouquinho, eu não sei se tem gente chegando aqui, mas eu passei eu tenho 21 anos de carreira, né, como eu estava falando aqui para vocês, eu trabalhei por 10 anos numa multinacional, no mundo corporativo, e chegou um momento onde eu realmente tive um burnout, né, eu não consegui mais ficar ali, por vários motivos, isso que eu estava explicando, não me enxergava mais ali, me sentia limitada, aquilo tudo não me representava, eu não tinha mais identidade, a minha identidade não batia mais com aquele escopo de atuação e com o lugar, efetivamente, onde eu estava trabalhando. Então, chegou no momento onde eu falei assim, puxa, chega, né, chega, mas eu disse esse chega depois de ter passado por muita dor, depois de ter, vamos falar assim, sofrido mesmo, sabe, gente? Porque é sofrido. Eu não sei se você aí, ou, eventualmente, o que você está passando, mas quando a gente não está mais feliz no trabalho, as coisas não motivam mais a gente não é desafiada, parece que a gente não é valorizada do jeito que a gente quer, né? A gente parece que fica até esquecida. Tudo isso vai angustiando demais a gente. Só que eu acabei tendo um burnout, porque eu deixei muito a poeira por baixo do tapete, como eu costumo falar bastante aqui, porque, claro, eu tinha medo, como que eu ia sair do lugar, uma multinacional, e eu já tinha ali os meus quase 30 anos, e como que ia ser, puxa vida, eu sempre tive meu dinheiro, minha independência, e eu queria fazer uma coisa totalmente diferente, enfim, tive o burnout, acabei saindo, porque não aguentava mais, e literalmente eu pedi água, né, então, só que eu fui entender o processo muitos anos depois, tá, porque depois fui empreender, eu passei por algumas atividades até chegar onde eu tô, para me encontrar, mas realmente eu fui entender que se eu não descobrisse o que eu era boa, minhas competências, o que eu tinha ali
de riqueza mesmo, de potencial, e para onde que eu queria ir, as coisas iam continuar daquele jeito. Então, a gente acaba levando muito a nossa jornada profissional, muito assim, esperando uma dor, né? E isso acontece muito na vida, assim, o ser humano, a gente tem essa, vamos falar assim, a gente tem essa capacidade de esperar muito a dor e a gente não se antecipar, vamos falar assim, aquilo que é importante a gente a gente se antecipar para conseguir, para não passar dor, para a gente ter melhores resultados, para a gente ter uma qualidade de vida. E eu falo que na carreira, né, na nossa jornada profissional, do mesmo jeito que a gente se preocupa com as nossas finanças, a gente também precisa parar e refletir muito, sabe? Dar um foco na nossa carreira. Então, se você eventualmente está pensando, poxa, estou perdida, não sei o que eu quero, não sei se esse lugar está fazendo sentido para mim, eu não sei se é o lugar, eu não sei se são as pessoas. Gente, quando acontece essa questão de não sabe, de se questionar, outro dia eu estava falando com uma cliente e ela falou justamente isso, Ju, quando eu estava num determinado momento, num lugar, onde eu comecei, e aquilo eu acabei arrastando para muito tempo, né, até, enfim, eu chegar e conversar, você me ajudar, mas eu deixei de acreditar que eu era, por exemplo, criativa. E aí essa pessoa tem na essência dela uma baita de uma criatividade. Então, que é isso, a gente passa nessa coisa, o que as pessoas estão vendo? Isso aqui estão falando para não ser assim, então eu vou dar ouvidos, vou dar atenção. Não, a gente tem que primeiro se entender, saber, do mesmo jeito que essa analogia que eu estou fazendo com as nossas finanças. Se a gente não sabe quanto que a gente ganha, se a gente não sabe, não tem uma previsão disso, como é que a gente faz planejamento? Como é que a gente tem a consciência de falar, puta, aqui tá fazendo sentido, posso gastar, posso tirar, comprar isso aqui, posso sair de férias ou não. É a mesma coisa pra gente, né? Então a gente tem que ter essa consciência, vamos falar assim, essa habilidade mesmo de parar e falar, puxa, deixa eu me entender primeiro, e aí sim eu começo, tem que olhar o mercado, como eu estava falando, tem que perguntar, tem que dar ouvidos mesmo, assim, no bom sentido, às vezes alguém está te dando um conselho e já passou por aquilo, você tem que escutar, é importante escutar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas tem que ter esse filtro. Quando a gente segura o filtro, porque a gente sabe o que a gente tem internamente na nossa essência, fica muito mais fácil da gente lidar com essa, vamos falar assim, com esse jogo, com essa viagem aí, que é a nossa carreira, ao longo da nossa jornada profissional, tá? Então, e eu também trouxe aqui, eu acabei pesquisando algumas pessoas que são celebridades, né, não só, eu acabei de falar um pouco do que aconteceu comigo, né, mas até para a gente, para ficar um pouco também mais fácil de vocês também entenderem, né? Então, se vocês pensarem, né, fiquei pensando, puxa, quem que mudou os rumos na carreira, né, nessa questão da jornada profissional, e a gente vê que está bem melhor, né, que evoluiu, que cresceu, porque vamos falar que tudo isso faz parte de um crescimento nosso, de um amadurecimento. A gente mudar de carreira, mudar de área, mudar de lugar, ir para algo que realmente a gente, que faz mais, dentro daquilo que faz mais sentido para a gente, isso faz parte de um amadurecimento nosso. E se a gente não passa por certas experiências na vida, onde a gente talvez não tenha tido uma dor, como é que a gente vai saber o que realmente faz, o que a gente quer, né? Então não dá para dizer que vai ter tudo perfeito, que, puxa, eu olhei ali a fulana, parece que ela é toda, ela é bem sucedida, ela é super feliz. Ok, mas você não sabe os perrengues que ela passou, né? Então, acho que é isso que a gente tem que começar a ter também como ponto de atenção, que essas questões, esses dilemas, essas dores,
a gente tem que parar e observar, falar, por que eu tô passando por isso, né? E o que eu posso fazer de diferente daqui para frente? É isso que a gente tem que começar a fazer, né? E aí, voltando à questão das pessoas que eu estava pesquisando, de celebridades que mudaram de carreira, eu lembrei muito da Fátima Bernardes, tá certo? Então, gente, a Fátima Bernardes, ela ficou, sei lá, putz, ela ficou muitos anos na bancada do Jornal Nacional. E quando ela foi, que já vai fazer 10 anos que ela tem o programa do Encontro, aquilo foi, uau, nossa, como a Fátima Bernardes mudou, saiu, e ainda mais que ela era casada com o Bonner, e os dois eram aquele casal, né, que todo mundo amava ali, super fofos, e era uma fonte de inspiração, referência, mas é maluca, ela tem o emprego dos sonhos, ela já ganha bem, super bem sucedido, aquele blá, 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 que o externo, que a gente para prestar atenção, né? E ela foi, por quê? Eu estava lendo aqui nas minhas pesquisas, ela foi porque chegou um momento onde eu comecei a pensar, puxa, para frente, né? Assim, até porque ela é uma pessoa que sempre valorizou a carreira dela, até na história dela ela fala que durante a gravidez dos trigêmeos, que foi super difícil ela alcançar, ela chegar ali, né? Ela chegar ali não, ela ter, né? Ela ter os filhos, ela pensou até em desistir da profissão, mas ela falou, eu vou deixar de ser eu mesma, de ser eu mesma, né? Então ela é alguém, por isso que eu trouxe aqui, porque ela valoriza a profissão, e ela falou assim, eu não tenho, daqui para frente, então, né, depois quando ela estava no Jornal Nacional, ela se questionava muito, será mesmo que é isso? Será que isso vai me dar o brilho nos olhos que eu preciso? Porque ela começou também a sentir que ela não tinha mais aquela motivação, né? E aí ela mudou de carreira, ela está num outro programa, público totalmente diferente, mesmo dentro da linha ali da comunicação, mas dentro de um segmento, vamos falar assim, do entretenimento. Então, ou seja, ela prestou atenção nisso, né? Assim, aquilo foi extremamente fator decisivo para ela, essa coisa de, puxa, eu quero ter brilho no olho, eu quero ter essa motivação daqui para frente também, né? Por muito tempo, porque a gente pensa muito no curto prazo, né? Então, eu acho que, putz, não vou dar muita bola, deixa eu tocar, deixa eu levar, né? Então, eu acho que, assim, a gente também entender que essas pessoas, eu trouxe as celebridades aqui, para que você aí veja que elas também passam por essas questões, né? Não é aquela coisa, mas é fácil, Ju, ela tem dinheiro, não é bem assim, né, gente? Porque muitas vezes o dinheiro não compensa mais também, né? Eu passei por essa situação de que eu estava ali num lugar, que eu tinha um ótimo cargo, ótimas perspectivas, um ótimo salário, mas eu, por exemplo, eu vivia na farmácia comprando coisa, eu tinha toda hora dor de alguma coisa, dor de estômago, dor de cabeça que não parava. Então, será que compensa essa história? Né? Será que compensa você não ter motivação, por exemplo, para acordar, para ter tesão, prazer em trabalhar, para discutir, para performar bem, para entregar o seu melhor? Será mesmo que vale a pena você continuar assim, se arrastando, por exemplo, e isso até interferir nas suas relações pessoais? Eu lembro, por exemplo, quando eu era sugada, né? Eu falo que existia, sei lá, um dreno em mim, que era assim, ó, a partir, sei lá, domingo eu já começava a entrar naquele mood, tipo, meu, infeliz, né? Assim, tipo, eu vou me curvando para dentro de mim, praticamente. Então, eu chorava, então, sabe, começava a me dar dor de estômago, porque eu tinha gastrite. E aí, quando era quarta-feira, eu já começava a ficar um pouco mais feliz. Tá quase final de semana. Então, eu vivia nessa roda, nesse rodemoinho, assim, né, sempre esperando a quinta para chegar a sexta e com medo do chegar o domingo. Gente, não, você pode até falar assim, Ju, mas tá bom,
eu posso fazer um bom trabalho. Claro, você pode, mas uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Então, é isso que é importantíssimo de você começar a prestar atenção também nos sinais do seu corpo, nos sinais que você tem aí com as relações pessoais, com as suas relações interpessoais. Né? Pergunta, por exemplo, para alguém muito próximo a você: ai, como é que você acha que eu tô? Né? Você acha que eu tô bem? Né? Eu lembro que eu não tinha nem energia, eu ficava sugada e ia assistir um filme com meu marido, eu dormia, não tinha energia para nada, né? Então, parem e pensem sobre isso, né? Então, assim, outro exemplo que eu também quis trazer, e que vale a pena vocês anotarem aí, para quem gosta de TED, né, aqueles TED Talks do YouTube, a Camila Coutinho, ela eu não sei se, com certeza aqui vocês conhecem, mas para quem não conhece, a Camila Coutinho foi uma das precursoras dessa coisa da blogueira, dos influencers aqui no Brasil. Ela tem um Garotas Estúpidas, um blog, assim, fenomenal, né, com milhões de visualizações, enfim, seguidores. E ela também, eu estava assistindo esse TED Talk dela, que chama, vale a pena vocês anotarem, chama, deixa eu ver na minha cola aqui, chama O Poder de Ser Você Mesma, que tem quase 400 mil visualizações. É muito legal, porque ela conta a história dela, do que acabou acontecendo, que ela quis mudar, ela quis dar uma nova direção para a trajetória profissional dela mesmo, né? Então, ela falou assim, chegou num determinado momento onde eu não queria, por exemplo, mais falar de moda. Eu achava que eu não era só... Ela falou assim, não era só a moda, né? Não é que ela não queria falar de moda, mas ela falou, eu não sou somente a moda, eu sou mais que a moda, né? Então, isso é algo que a gente sente mesmo. Eu, por exemplo, senti isso, eu não sou só isso. Eu não sou só a consultoria de imagem e estilo, eu não sou só a área do marketing, eu não sou só a área do empreendedorismo, eu sou muito mais que isso, né? Então, a Camila, tem gente chegando. Oi, Tami, boa noite. Deixa eu voltar aqui, que acho que é legal aqui, eu estou falando de uma dica, de um TED Talk, da Camila Coutinho, é só digitar lá no YouTube, colocar TED Talk, Camila Coutinho é o poder de ser você mesma, que fala muito sobre isso, da gente, que é que eu estava falando no começo da live, né, que a lógica de tudo é a gente, não primeiramente, a gente prestar atenção só no que os outros, o que o sistema, o que família, o que só o mercado está colocando para a gente, mas a gente, primeiramente, se ouvir, dar atenção para a gente, sabe, assim, prestar atenção, que eu estava falando agora há pouco, nos sinais do corpo, que muitas vezes a gente é impactada, que nem eu, tive um burnout, toda hora tinha dor de gastrite, dor de cabeça, então a gente não tem nem energia para lidar com as pessoas ali ao nosso redor. Então, a Camila Coutinho, ela está dizendo justamente isso, que ela falou, puxa, chegou num determinado meu de carreira, que eu tinha tudo, né? Então, pelo status, pelo sucesso que ela conseguiu, ela falou, mas eu não sou só a moda, né? Que era o que eu estava falando, eu sou muito mais que isso. Eu sou comunicação, eu sou uma série de coisas ali que ela foi falando, e ela falou assim, olha, não foi fácil eu refleti, né, e eu começar a lidar com aquilo, porque ela falou assim, puxa, eu tinha de tudo, né, eu tenho sucesso, eu consegui tudo que eu tenho, mas será mesmo? Será que eu não tô ficando, sabe, será que isso é coisa da minha cabeça? E aí ela falou que não, fazia parte mesmo de um processo dela, né, gente, que é isso, de amadurecimento, de evolução, e ela falou assim, aí ela, num determinado momento, eu tô dando um spoiler aqui, mas é bem pouquinho, porque a palestra, ela tem um tempo legal, assim, né, ela falou assim, ela tava conversando com uma amiga dela, e ela fala, mas, e aí, eu vou esperar meus 80 anos para fazer alguma coisa legal? Né, porque elas estão conversando e ela fala assim, puxa, deve ser muito bom quando você é mais velha, e que aí você já tá ali, já chegou num patamar, né, daquilo sabe, das coisas que te fazem bem, te dão prazer,
Aí ela pensou e falou assim, mas eu vou ter que esperar 80 anos? Vamos falar assim, sei lá, a idade que for ali, né? Então, gente, só que vamos falar assim, existe muita crença limitante nessa questão de, não dá para, sabe, Ju, não dá para trabalhar com o que a gente ama, com aquilo que a gente tem realmente tesão em fazer, sabe, aquilo que a gente faz e faz, poxa, muito bem, que a gente, puta, com um sorriso no rosto, mesmo com perrengue, isso é coisa para sonhador, isso aí é coisa para quem tá em outro mundo. Gente, vamos pensar aqui, né? Vamos lá. Dá sim para você trabalhar com algo que realmente você não está motivada, não te dá prazer. Você pode conseguir um sucesso naquilo, você pode conseguir chegar num nível naquilo. Ninguém está dizendo que você não pode, afinal, a gente tem uma baita de uma capacidade. Mas você vai deixar uma hora ou outra de performar, de entregar o seu melhor, né? Isso vai chegar uma hora, né? Vai chegar. Vai sugando mesmo, vai minando as nossas energias, não tem o que falar, né? Então, num mercado onde, hoje, que afinal eu não estou aqui querendo que a gente fique alienada do mercado, não, pelo contrário. Num mercado hoje, numa dinâmica do mercado de trabalho, onde quem se destaca, vamos falar assim, né, quem consegue, vamos falar assim, ter retorno propriamente dito, é quem tem um alto valor. O que você está, né? Quem realmente vai mudar o jogo, quem vai fazer acontecer, quem vai mudar a vida de alguém, quem vai mudar fazer uma empresa melhor, fazer, né, enfim, algo melhor, é isso, né? De uma maneira diferenciada, gerando esse alto valor. Então, se você não consegue performar bem, como é que você vai entregar esse valor? Então, isso é uma coisa que eu quero que você pense aí, tá? Essa crença, ela é muito limitante. E fora que hoje a gente tem, não é mais uma carreira linear, né? É algo que a gente, tem várias pesquisas que falam, a gente vai passar por uma maratona de carreiras, né? Então, por exemplo, na minha idade, na minha faixa etária, que eu esqueci a minha geração, tá? Porque são tantas gerações que falam por aí, mas eu que tenho 41 anos, e basicamente, que eu acho que quem tem uns 30 e poucos também, meados de 35, eu não sei, mas vai passar por 3 a 5 carreiras. E as gerações mais novas falam, né, sei lá, quem tá com uns 25, por exemplo, gente, vai ter, sei lá, 7, 8, é uma coisa impressionante. Mas por quê? Porque as pessoas estão com essa necessidade mesmo de, de entregar algo maior, né? De contribuir mais. Então, não, assim, eu falo que é muito difícil, isso não é impossível, né? Mas como a gente vai amadurecendo ao longo da vida, a gente vai passando por várias situações, as nossas perspectivas mudam, os nossos valores mudam, a gente também tem a necessidade de entregar algo diferente, né? Mas a gente vai chegando num ponto onde a gente realmente precisa fazer isso acontecer, senão isso vai minando a gente. Então, essa palestra da Camila, ela fala muito sobre isso. Então, ela fala que ela começou, ela fala que o que mudou o jogo para ela, né? Porque ela falou, puxa, que difícil, como é que eu quero fazer uma coisa nova se eu tô super bem? Não é possível, tem tanta gente que queria meu lugar. Mas ela falou que, aí ela fala assim que levou, acho que coisa de 3 anos, 2, 3 anos, né, que ela passou por um período de reflexão, e ela saiu lá de Recife, onde ela morava, ela saiu de uma separação, ou seja, a gente passa por coisas na vida, e aí ela veio para São Paulo, ela falou que tudo aquilo foi uma mudança, e ela foi atrás de profissional, tudo para ajudar ela, e ela chegou, ela falou, não, eu sou muito mais que isso, né, então a gente tem que ter essa percepção de que, olha, você não é um ET se você quer um ET, se você quer mudar, se você quer buscar uma área diferente, né? E muitas vezes você até está numa área que você curte, mas de repente você quer ter algo a mais ali, né? Eu tive uma situação onde eu estava conversando uma vez com uma profissional, e ela falou assim, sabe, Ju, eu gosto do que eu faço, eu estou num lugar que eu gosto,
mas eu senti aquele momento que parece que eu tenho mais coisas para levar para as pessoas, para agregar. Aí ela brincou e falou assim, outro dia tinha uma pessoa que trabalha comigo, e no horário de almoço ele estava dando um curso de Excel, que é algo que ele gosta muito. E ela ficou pensando naquilo, ela falou, puxa, que legal, né? Como é que eu consigo? Então, ou seja, gente, o mercado está aí e para mostrar para a gente que a gente pode, sim, a gente não precisa estar numa coisa só. Eu sou aqui em marketing, vou ficar só em marketing. Eu tô aqui só na parte de mídia, tô aqui só em mídia. Eu tô aqui só na parte do direito, e porque eu me formei nisso, porque toda a minha experiência está aqui. Não existe mais isso. A gente tem esse alcance maior para entregar, mas a gente tem que descobrir o que torna isso possível, né? Será que as suas habilidades, realmente, as suas grandes habilidades, são essas que vão fazer você se sentir bem, mesmo trabalhando com algo que você está trabalhando? Ou muitas vezes você nem sabe quais são suas habilidades, e muitas vezes é por isso que você fala, puxa, eu acho que não é só isso, eu acho que eu posso procurar algo a mais, eu tenho que sair desse X e para um Y. Então, se a gente não se entender, se a gente não identificar o que a gente exerce muito bem, fica difícil de encontrar, de se encaixar mesmo, né? Da gente encontrar nosso vamos falar assim, nosso guarda-chuva, a gente achar a nossa praia ali, para a gente arrumar o barraco e sentar, né? Então, eu acho que é isso para vocês começarem a pensar nessa situação. O mercado extremamente dinâmico, você não precisa estar numa única coisa, você pode exercer mais que uma atividade, você pode entregar mais que um valor no seu mercado, né? Que acontece demais isso. Ju, eu sou psicóloga, e eu adoro atender em consultório, mas eu também adoro essa coisa do negócio organizacional. Eu acho que eu também quero estar dentro de uma empresa, de um time de recursos humanos, por que não? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal para vocês saberem, tá? E aí, gente, o que eu estava falando, uma outra crença limitante, além dessa coisa, não dá para ganhar dinheiro fazendo o que a gente ama, que a gente faz muito bem, e assim, a outra crença limitante tem que começar tudo do zero. Puxa, não vou mudar, né? Cheguei aqui nesse estágio que eu tô, como é que eu vou mudar? Não dá, tem que começar tudo do zero, tem que me provar. Vamos lá, o que acontece, né? Se você acha aí que mesmo você já, então, tá num lugar, tá ali, tá infeliz, mas tá num lugar, as pessoas gostam de você, você já tem uma experiência, você já faz aquilo bem, de certa maneira, tá ganhando dinheiro, tá pingando na sua conta, mas, ou seja, você se acomodou, certo? Então, essa coisa da gente se acomodar não existe para ninguém. Não existe para ninguém. Mesmo se a pessoa está fazendo o que ela ama, mesmo se a pessoa está exercendo os talentos, mesmo se a pessoa está ali super motivada todo dia, para ninguém, para nenhum tipo de profissional aqui, gente, a gente não está no momento para se acomodar. Assim, a menos que você realmente está tudo bem com a sua vida, e ok, aí também não tem problema nenhum com isso. Mas essa coisa da gente acreditar que existe uma estabilidade, né? Eu tô aqui e eles gostam de mim, ou eu tô aqui e faço isso para sempre, tenho um baita de um know-how, mas você tá ali, vai tocando conforme a maré. Isso não existe mais, né? Então essa acomodação, eu falo que é a pior coisa que a gente pode ter como uma postura, um comportamento mesmo. Porque isso a gente aí sim a gente não está ligando nossas antenas para entender como que tá, o que o mercado tá, como que é a dinâmica do mercado, o que está acontecendo, né? Aliás, você se perguntou, por exemplo, tudo isso que a gente está passando, né? Esse cenário, não só da pandemia, da crise sanitária, mas, gente, de toda a crise econômica, social que o planeta está vivendo. Por exemplo, o que a tecnologia vai impactar no seu trabalho? Será que a tecnologia ela vai roubar o seu trabalho? Será que a máquina vai fazer isso?
Ou será que, tudo bem, não 100%, mas será que ela vai roubar um pouquinho? Ou não, será que tem alguma oportunidade aí que eu não esteja enxergando e que eu possa entregar algo que a tecnologia jamais vai roubar, jamais vai ali cumprir o meu papel? Então, é sobre isso que a gente tem que pensar, né? Então, não é se alienar. Então, quando eu falo nessa inversão, que a lógica não faz sentido, né? Por que a gente perde tanto tempo olhando para o sistema, olhando para o que o amigo está fazendo, porque a família disse que é melhor para você, para que, enfim, para que o sistema mesmo, a sociedade praticamente fala para a gente, ter esse parâmetro, de ter esse entendimento do que você tem, seus valores, seus talentos, aonde você quer estar, né, para que você minimize esses ruídos e para que você também olhe, filtre o mercado. Peraí, então se eu entendi isso aqui sobre mim, eu sou muito boa em comunicação, eu sou muito boa em resolver problema, então o que eu posso fazer? Né? Então, como que está o mercado? E eu tenho essa experiência, sou formada nisso, tenho esse conhecimento, né? O que está acontecendo, então, no mercado, nessas áreas que eu posso estar envolvida? A gente precisa ter essa postura, né? Então, gente, essa coisa de, vou ter que começar tudo do zero, não existe, porque a todo momento, todas nós, todos os profissionais, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que entender essa dinâmica, a gente tem que saber o que a gente precisa se qualificar. Aliás, essa coisa de se qualificar, entendendo o que a gente precisa realmente buscar esse conhecimento, ir atrás dessa qualificação. Porque senão, eu não sei vocês, mas assim, parece que a gente está num momento onde como é que eu vou falar isso? Uma overdose, vamos falar assim, a gente está numa overdose de informação. Nunca, gente, no mundo todo, assim, em todo momento, eu não sei, mas parece que é tanta coisa legal que tem, é tanta coisa que a gente pode conhecer, fazer, e muitas vezes a gente fala, puxa, parece que eu não sei nada, parece que eu preciso me qualificar, senão eu vou ficar para trás, né? Eu não sei se você tem um pouco dessa sensação. Agora, isso só tende a aumentar, né? Até pela própria tecnologia, pela força da internet. Então, se a gente não tem esse parâmetro para entender o que faz bem para a gente, o que é importante para a gente, e aí para entender, puxa, onde que eu quero estar? E nessa diferença falar, puxa, então é aqui que me falta alguma coisa, e é isso que eu vou buscar. Se não começar a ter esse foco, a gente fica, isso gera ansiedade, isso gera, causa um baita do impacto emocional na nossa saúde também, né? Então, assim, se acomodar, para a gente parar, então, para a gente parar de perder esse tempo buscando essa aprovação, essa validação, o que os outros estão fazendo, o que eu preciso fazer para seguir tudo isso, senão eu vou me sentir um peixe fora d'água, buscar, então, entender, dar ouvidos a gente mesmo, né? A gente se escutar, né? O porquê que a gente está aqui fazendo o que a gente está fazendo. Então, você já se perguntou por que você está fazendo o que você faz? Essa é uma ótima pergunta, e essa é uma grande dica que eu dou aqui para você hoje, porque, é claro, quando eu falo em se entender quem é você, entender o que você tem de talento, o que você tem de potencial, o que da noite para o dia se resolve, isso é um trabalho denso, isso é, assim, existe um caminho para chegar nisso, né, e não é rapidinho, né, a gente está querendo muitas coisas rapidinho, e não é bem assim. Então, o que eu te daria aqui de grande dica se pergunte, por que você está fazendo o que você está fazendo? E se de repente você não não está fazendo sentido, eu falo, o que eu gostaria de fazer que me ajudasse a levantar todo dia todos os dias da cama bem disposta. É claro, gente, vai ter dias que você vai estar, mas eu tô querendo, sabe, assim,
na maior parte do seu tempo você vai estar com aquela energia, com aquele prazer. O que de repente pode fazer você resgatar essa sua essência? Quem é você, na sua potência, nas suas possibilidades, né? Se pergunte isso. Se de repente você ainda não tem essa resposta, vá para alguém que você conhece muito bem, que você tem uma intimidade, pode ser um familiar, pode ser alguém que você trabalhou e goste muito, sabe que vai ser sincero ali com você, e pergunte, fala, puxa, o que você acha que eu faço muito bem? Porque pra gente, esse porquê que tem a ver com propósito, ele está muito baseado naquilo que a gente faz muito bem, naturalmente, em todos os momentos da nossa vida. Por isso que eu estou falando, pode perguntar para alguém da família, para um amigo, ou para alguém do trabalho, né? E até é legal, você pode ter 3 pessoas, alguém do trabalho, alguém da família e uma colega, uma amiga. E aí bate. Veja se está fazendo sentido o que essas pessoas estão falando sobre você, e com certeza isso vai ser uma baita de uma matéria-prima aí, para você tirar muitos insights para o que pode realmente te mover, te tirar da cama todos os dias e fazer você ter motivação para correr atrás dos desafios, porque desafio a gente vai sempre ter, tá certo? Então era isso que eu queria deixar aqui hoje. Eu agradeço demais vocês. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser me dar alguma dica, alguma sugestão, até para essas lives, pode me mandar no direct, que vai ser respondida, porque eu respondo todas, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu vou te atender, tá bom? É isso, um beijo e até a próxima live.